Está no ar mais um episódio do Você e o Seu Negócio. E para apresentar esse episódio junto comigo, eu estou com o meu parceiro de mesa, Cleiton Fukumochi. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Já clica, dá um like, segue, porque o papo hoje vai ser muito legal. Estou aqui com a Daphne Santoro, arquiteta. Sou cliente dela, fez um projeto maravilhoso lá em casa. Hélio, Lucas, o marido, também são meus clientes, então hoje tem muito merchan aqui, Victor. Hoje Daphne, o assunto vai ser muito bom. muito bom. Vamos Obrigado lá. por estar aqui. Prazer é todo Se meu. apresente aos nossos telespectadores. Bom, gente, minha primeira vez num podcast, né? Então tô um pouco nervosa, mas achei muito interessante o assunto. Eu acho que é um assunto válido, né? Tem muitas pessoas se formando na área, então acho que tem bastante dúvidas, né? Então espero que eu sane as dúvidas e sugestões também são bem-vindas. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é esse mesmo, fomentar o empreendedorismo nessa área da arquitetura. Então vai virar uma referência para as pessoas que estão iniciando e para aquelas que estão tentando alavancar os seus negócios, mas não estão indo bem. Tem aqui um ótimo exemplo de sucesso dentro da arquitetura. Exatamente. Victor, comece. Aqui hoje é um exemplo a ser seguido, né? Bom, vamos lá, eu sempre vou começar porque eu gosto da primeira pergunta. Quem é a Daphne? Meu Deus. Como que surgiu a vontade de ser arquiteta? Qual foi a inspiração? Tá, desde criança, sempre amei, só não sabia o que era uma arquiteta. Eu falava que eu queria ser engenheira de casa. Isso com Era meu sonho. Era 4, 5 anos. Desde criança, meu avô ele assinava revistas de paisagismo, era casa e jardim, e vinha 2 vezes no mês e eu ficava esperando, ansiosa, pra ficar vendo as revistas. Então, desde pequena, eu sempre falei que eu queria. E assim, ô Daphne, desde pequeno, mas qual foi o momento que você descobriu que era arquitetura, por exemplo? Tirou aquela ideia de, não é uma engenharia de construir casa. Eu queria construir prédio quando eu virei contador. Ó, é umas coisas distintas, mas o seu caso é um pouco o assunto ali, né? Sim. Qual que foi esse momento? Qual a idade que foi? Qual que foi o seu primeiro, por exemplo, desenho no papel? Eu falei, meu, é isso. Então, vocês vão rir, mas assim, eu amava jogar The Sims. The Sims. The Sims, eu passava minhas férias inteiras, era assim, tipo, 12 horas jogando. Só que eu não jogava a parte que eles viviam na casa. Eu montava a casa e dava pra minha irmã jogar. Eu não gostava, eu gostava de construir. Então eu construía as casas das amigas da minha irmã. E eu amava isso, juro pra você, eu passava assim as minhas férias inteiras fazendo. Aí, quando foi pra decidir, eu falei, olha, eu não tenho outra opção. Eu sempre gostei dessa área. Aí eu comecei a pesquisar o que era engenharia civil e o que era arquitetura. E como eu não amo matemática, e sempre gostei dessa parte mais da criação, sempre fui muito criativa, sempre gostei de desenhar, fazer aula de pintura, balé, essa parte de coreografia, de criação. Eu falei, é isso aí. E não tinha outra opção. Legal. Ô Daphne, e dentro da arquitetura tem vários ramos, né? De interiores, tem a parte arquitetônica. É muito diferente esses ramos? Ou normalmente a pessoa atende os dois? Qual que é o seu foco? Então, eu conheço muitos profissionais que odeiam interiores. Assim como eu conheço muitos profissionais que não gostam de fazer projetos mesmo arquitetônicos. E outros que não gostam de urbanismo. Eu, particularmente, só não gosto de urbanismo, porque é uma parte mais burocrática, parte de prefeitura, é muita legislação. Trabalhei 4 anos com isso, era a matéria que eu mais odiava na faculdade. Meu primeiro emprego foi com isso, que me deu uma noção muito grande, mas no meu caso, casa-se muito. Eu faço o projeto arquitetônico da casa e executo o interior, assim como eu faço também só a reforma, um projeto específico. Então, você desde projetos pequenos Isso. até projetos Desde uma grandes. residência, uma reforma de um banheiro sequer, até um projeto corporativo. Ô Daphne, ó, eu vou puxar um pouquinho o gancho do que você falou. Seu primeiro trabalho com urbanismo, é isso? Isso. Tô certo? Sim. Aonde foi esse trabalho? Foi em Alvorada do Sul. Eu trabalhei como uma parte de divisão de obras, né? Eu estava como arquiteta, mas eu entrei para fazer tudo. Cidade pequena não tem específico, né? E era um concurso? Não. Eu entrei como cargo de confiança, porque Alvorada até hoje não tem concurso para arquiteto. É
pelo porte, né, da cidade, ela ser menor. Então eu trabalhava tanto na parte de legislação, igual o plano diretor mesmo, que muda a cada 5 ou 6 anos, não me recordo agora, eu tive que refazer, então a gente teve que ir para fazer palestras, para perguntar para as pessoas, fazer estudos de caso, assim como também pavimentação de asfalto, projeto da avenida principal de Alvorada, projeto meu. Então, assim, eu aprendi desde a parte de asfalto, até a parte burocrática de licitação, até assim, meu primeiro emprego, eu trabalhei junto na sala de licitação. Então eu aprendia muito com o pessoal da licitação mesmo, depois que eu fui para uma sala só de obras, né? Então foi um baque, mas foi muito bom. Eu falo assim, eu não gostaria de fazer mais, porque é uma coisa que... Mas para aprendizado, melhor coisa. Ô Daphne, e assim, a gente entende que quando você estava na prefeitura, você tinha um cargo de confiança, trabalhava por um cargo de confiança, e tinha ali a sua renda, uma renda talvez ali segura, a gente não sabe quanto que gira o salário de um cargo de confiança na prefeitura. E qual que foi o momento que você decidiu, não, isso aqui não é pra mim, eu vou me arriscar e ir pro mercado de trabalho? Porque a gente entende que a arquitetura hoje, ela é um trabalho que não é tão recorrente. É muito difícil alguém construir uma casa hoje, por exemplo, e amanhã ir lá e construir outra e te contratar. Ou no mês que vem está ali te contratando de novo. Então você tem que fazer diversos clientes que, lógico, vão te indicar no futuro. E essa virada de chave foi difícil, teve dificuldade? Qual foi o momento que você pensou em ir? Até hoje eu tenho muito medo. Assim, vai fazer 12 anos que eu sou formada. E no terceiro ano da faculdade, eu não esqueço uma fala de um professor que eu sou, até hoje, assim, pra mim foi o melhor professor que eu tive, e ele falou assim, não abram um escritório assim que vocês se formarem. Vocês vão passar fome. Foi assim a palavra dele. Ele falou, porque eu passei. Hoje, esse arquiteto, ele é professor, ele tem um renome, enfim, é um dos melhores. Mas ele falou, foi muito difícil. Você não tem uma carteira de clientes, você não tem noção, porque na faculdade você aprende extremamente algo vago. Então não façam isso. Então isso eu sempre tive na minha cabeça. Eu não vou me formar e abrir um escritório, apesar de sempre ter sido meu sonho. Então eu trabalhei 4 anos com prefeitura, só que eu já gostaria de sair, já estava assim aquela insatisfação, né? E foi quando veio meu marido, até então namorado, foi para o Rio Grande do Sul a trabalho, e aí eu falei, quem sabe, vou tentar. Não pedi demissão, fui de férias, e lá eles me chamaram para trabalhar num ramo de arquitetura, parte de acabamentos de luxo. E daí, a hora que eu estava lá, eu pedi demissão, deu tudo certo. Explicado o projeto dela, sobre onde ela trabalha. Acabamentos de luxo. O projeto que a gente vê dela tem um acabamento de luxo. Não é que daí lá eu tive assim, foi uma virada de chave total, que eu acho que é muito difícil algum arquiteto ter essa experiência que eu tive. Pelo menos até hoje eu não encontrei alguém. Porque o que eu fazia lá, eu era treinada por fábricas e marcas do mundo todo, assim, as melhores mesmo. Eles me treinavam para eu treinar os arquitetos e comprariam na loja. Então eu tive uma noção, assim, que eu entrei sem saber o que era porcelanato. A gente trabalhava com azulejo na prefeitura. E saí de lá sabendo a diferença de um para o outro, a parte interna, a parte de manutenção. E de como é concebido, né? Isso, então eu ia muito para fábricas, então eu tive uma noção assim que a faculdade de 5 anos não deu. Vamos voltar nesse período aí, Daphne. Faculdade. A gente sabe que muitas não formam mesmo, né? Se você pudesse voltar no tempo, né? O que você deixaria de conselho para quem quer se preparar para o mercado durante a faculdade? Comecem a estagiar logo. Mas assim, não fiquem o estágio inteiro em um escritório específico. Tente todo ano mudar. Ter referências diferentes. Isso. Quais são suas referências? Bom, eu na época, sim, eu acho que para quem que tá para se formar, é interessante você trabalhar com todas as áreas. Então, um pouquinho de urbanismo, que tem muitas empresas em Londrina que trabalham. Até um estágio na prefeitura é bem legal. Um pouco da parte comercial, porque tem arquitetos especializados em comércio específico, outros até em hospitais, que fazem só a parte hospitalar. Então, focar, para você ter uma noção de tudo. Isso eu acho que para mim faltou. É uma coisa que na época eu não tinha essa visão. Eu aprendi tudo no papo ali. Eu ia na obra e falava para os pedreiros, né? Pô, me ajuda, não sei, eu não estou entendendo. Eles me ajudaram muito. Então também, e humildade. Porque você tem que falar que você não sabe. É mais bonito do que você falar que sabe fazer errado.
Ô Daphne, e assim, você diz que quem está começando na faculdade, por exemplo, já deve procurar logo de cara um estágio e tudo mais. E você acha que o mercado hoje da arquitetura, ele oferece esses estágios para quem está começando? Porque eu vejo muita dificuldade na contabilidade, para a gente abrir uma vaga, por exemplo, para quem exatamente não sabe nada, tá? A gente prefere talvez pegar uma pessoa que tem uma noção. Então, como que você entende hoje o mercado de trabalho da arquitetura para quem está começando, primeiro ano de faculdade? É o contrário, pelo menos eu sinto muita dificuldade em ter um estagiário. Eu preciso de estagiários, eu e a grande maioria. Acontece que os alunos não têm essa vontade. Isso está sendo assim, eu estou conversando com vários arquitetos, inclusive dei uma palestra esses tempos para Pitágoras, e eu conversando com a diretora, e ela falou, Daphne, vários arquitetos vêm me procurar para eu indicar estagiários, mas infelizmente eles não têm essa cabeça. De tipo, eu vou aprender, vai ser uma coisa boa. Eles já querem ganhar muito dinheiro. Eu mesma trabalhei 3 anos de graça na faculdade. Até eu pagava para pegar um ônibus. Não é de graça, você tá ganhando conhecimento, né? Mas mas é isso que eu quero te dizer. Mas pra mim foi muito bom, eu aprendi muita coisa. Agora, eles não têm essa visão. Então, se você fala assim, olha, no início, primeiro mês, eu não vou te pagar, ou eu vou pagar um valor X pra poder te explicar, é muito programa, tal. Não quero. A pessoa pensa mais no dinheiro do que no conhecimento. Só que ela esquece uma coisa, né? O conhecimento vai gerar dinheiro para ela o resto da vida, só que o dinheiro de momento não vai gerar conhecimento para ela. Exatamente. Eu, particularmente, prefiro uma pessoa que não saiba. Eu prefiro modelar. Ensinar da minha forma. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Ô Daphne, e fora as matérias de arquitetura mesmo, tem algumas outras coisas, áreas, enfim, que as pessoas deveriam aprender? Sei lá, aprender a vender, aprender finanças, aprender a gerir empresa. O que exatamente? Finanças, principalmente questão de planilhas, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda. Aprendi na prefeitura até um pouco com a licitação, porque não era a minha área, mas assim, eu acho que a faculdade, ela não ensina a gente a fazer um orçamento de uma obra. A gente tem uma aula, uma matéria, e assim, foi bem superficial. E na época até foi um engenheiro que deu pra gente, tal, mas ele não queria, parece que, ensinar pra gente tão bem. Porque ele falava assim, vocês não vão precisar. Como não? É o que eu mais preciso. Então, isso pra mim é a parte mais falha da faculdade. E o segundo é a parte de detalhamentos. Então, você vai pegar esse rack com a TV, você vai detalhar toda a marcenaria. Isso a gente aprende extremamente superficial. Aí depois eu fiz uma pós com essa parte de arquitetura para interiores, achando que eu ia aprender e não aprendi de novo. Então, eu aprendi na raça. Eu sou muito crítico a essa questão de faculdade, porque na verdade é assim, a gente faz faculdade porque a gente precisa da faculdade para alguém confiar que você tem entendimento. Mas se a gente for pensar, a faculdade ela nada mais é do que uma criadora de funcionários. O professor que está lá, ele acaba sendo o seu concorrente. Eu enfrentei isso na faculdade, hoje eu tenho concorrência de professor. Então assim, eu acredito que seja da mesma forma. Por exemplo, como que um engenheiro vai chegar lá e ele vai te passar toda a artimanha que talvez ele demorou a pegar também, de mão beijada para você por um salário que ele ganha da faculdade, e você vai aprender a orçar, vai lá na mesma obra que ele, vai orçar melhor que ele, talvez, porque você vai ter uns ganchos melhores, e vai pegar o serviço dele. Então assim, eu acho que hoje a faculdade, ela é uma passagem. Você não tem muito o que agregar ali, a não ser coisas, como se diz assim, conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu acho. Norma e tudo mais, mas aplicar aquilo na prática é totalmente diferente. Exatamente. Um curso específico da área, eu acredito que vale mais a pena do que uma faculdade, uma pós-graduação, por exemplo. No meu caso, não valeu. Não valeu? Você fez um específico? Eu fiz específico de arquitetura de interiores. Foi legal após? Foi, mas aprendi o que eu gostaria, não. Não fala após. Curso específico. Por exemplo, você é arquiteta, tá. Você vai lá, vou juntar aqui, vou fazer um curso de determinada área. Sim, vou juntar 10 arquitetos e vou passar toda aqui a facilidade que tem para determinado projeto. Então, acho que isso compensa mais que você pegar uma pós de 2, 3 anos ali, 2 anos, e não aprender nada. Aprender de novo superficial, aprender matéria, como se diz. A prática é o que conta muito nessa questão. Não existe faculdade melhor que obra. Olha aí. Não existe. Fica Sol dica, quente, não lá no existe. sol quente. Sol quente, peão de obra, eles vão trocar teu nome, eles vão falar de um jeito, mas você vai conseguir aprender.
Primeiro eles vão, lógico, eu graças a Deus eu tive muita sorte, tive pessoas muito boas, mas no começo eles riam um pouco, né? Tipo, você aí não sabe nada. E realmente eu não sabia nada, eles não estavam errados. Mas assim, é muito da humildade, isso é o que eu mais prezo, principalmente pra minha funcionária, que ela tá começando agora, é isso, humildade. Você não sabe, você pergunta. Boa. Até tive não é um problema, mas um ponto sobre isso. Eu tô fazendo um desmembramento na parte de loteamentos na prefeitura e a funcionária ela tava bem complicada, assim, ela pediu umas coisas que a gente não tava entendendo e foi bem no dia que eu não estava, que não deu, eu pedi pra minha funcionária, falei, você não vai lá, pergunta pra ela. Aí ela foi extremamente grossa com a minha funcionária, não quis dar nada. No outro dia eu fui lá, falei, olha, você me perdoa, eu nunca fiz esse tipo de processo aqui em Londrina. Se você puder me ensinar, pode ser óbvio, mas eu quero anotar para não ter que ficar indo e vindo o processo. Ela olhou, acho que não sei se ela ficou com dó de mim. Ela falou, coitada. Você Pediu com jeitinho e sorriu. Mas eu falei, olha, você me perdoa se for uma pergunta besta, mas eu não sei. E ela me passou, ela escreveu até. Eu falei, gente, que lindo, né? Quase te chamou para um churrasco. Só faltou isso. Bom, você falou dessa dificuldade da faculdade treinar-nos para o empreendedorismo, mas você teve que empreender. Quais foram essas principais dificuldades no início e o que você deixaria aqui de recado para não errarem aquilo que você já errou, enfim, cortar o caminho? Eu acho que o medo do amanhã até hoje é o medo de qualquer empreendedor, né? Tipo, nossa, hoje eu tô pagando meu pão e o pão de amanhã, será que vai ter? Então isso é um medo de constante, mas você tem que acreditar no seu trabalho. Se tem uma coisa, se tem uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, sou eu. Como eu falei, eu nunca tive outra opção. Se eu não gostasse de arquitetura, eu ia passar fome. Então é isso. Eu ia construir prédio, Dá. Podia ser. Mas ó, agora eu quero fazer uma pergunta aqui que eu gosto de fazer para todos os empresários que vêm aqui. No seu caso, como foi o seu primeiro projeto? A primeira pessoa que você atendeu como a Daphne Arquiteta fora de qualquer CLT. Como que foi? Me conta, como foi o atendimento? Foi difícil de convencer a pessoa? O orçamento saiu legal? Tomou prejuízo? Não, foi Deus. Foi Deus, era a única coisa. Assim, né, lógico, eu abri meu escritório, eu já estava com 6 anos de formada. E eu abri meu escritório com um projeto, apenas. Foi a época que eu saí do Rio Grande do Sul, porque meu marido foi transferido. Eu entrei num emprego que não me adaptei, falei assim, não é isso que eu quero. Aí o meu marido me empurrou, falou, você vai abrir seu escritório. Eu falei, mas como assim? Não, a culpa foi total dele. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você vai abrir. Ele falou, fome você não passa. Eu falei, tá bom. E daí, coincidentemente, por isso que eu falo, foi Deus. No outro dia, assim, eu não tinha, assim, a empresa estava sem CNPJ, sem nada. No outro dia veio um cara que eu nem conhecia, ele é amigo da minha mãe, que eu brinco que ele é meu anjo da guarda. Ele falou assim, preciso construir uma casa. Eu falei, meu Deus. Só que eu fui sincera, eu falei pra ele, eu nunca construí. Eu trabalhei em todas essas áreas, mas assim, do zero eu nunca construí. Já estagiei e tudo. Mas você confia? Ele falou, fica tranquilo. Então ele confiou totalmente em mim. O primeiro projeto foi fazer uma casa do zero. E não foi uma casinha, foi uma casa até que grande, assim. Então, assim, deu tudo muito certo. Tanto é que eu tô no 5º projeto pra ele. Olha que legal. Eu acabei fazendo loja da mulher dele, fiz loja de clientes dele. Então, assim, deu muito certo. Tô fazendo agora a portaria do prédio dele. Então, acho que ele gostou. Mas eu acho que um pouco foi a minha humildade de eu falar pra ele. Eu não sei, mas eu dou conta. Que eu não souber, eu vou atrás. E é na prática que você aprende, né? Fazendo o que você aprende. Falar que a obra não teve erro, sempre tem. O pedreiro sempre vai esquecer de uma medida, vai ter que ir lá na obra para mudar alguma coisinha, você vai ver uma coisa, o engenheiro vai ver outra, a gente vai ter uma pequena discussão ali de o que nós vamos mexer. Então, assim, imprevistos em obra, é impossível uma obra que não tenha. Eu não conheço. Até nos maiores escritórios não existe isso. Conta pra gente, vai, Daphne, um caso assim que chamou muito a sua atenção. Que, nossa, não era pra ter acontecido daquela forma, mas você conseguiu contornar aquilo. Ai, meu Deus, acho que todas as obras a gente, como eu falei, imprevistos, principalmente com reformas. Porque não adianta, como você constrói uma obra do zero, se você planilhar certinho e tiver um acompanhamento de todos os profissionais certos, que seria um pedreiro bom, de execução, um arquiteto e um engenheiro, porque assim, a briga sempre fala, arquiteto e engenheiro sempre é brigado, né? E não é. Um é para complementar o outro.
Então, se você tiver isso, você consegue planilhar tudo certinho. Você tem, assim, um pouco pode sair do controle, mas é o mínimo possível. E uma reforma, não dá. A gente não consegue planilhar, principalmente uma casa mais antiga. Aí, vamos supor, você vai quebrar um banheiro, você descobre que o cano está totalmente errado, pode dar até doença, e já aconteceu. Então, assim, era uma obra que ia custar 20 mil, custou 60. A sorte, não é sorte, mas eu gosto de explicar para o meu cliente sempre tudo do porquê que está saindo do controle. E aí, como é reforma, então eu sempre falo, ó, você acha que vai gastar 20, você considera 15 a 20% a mais, reforma. Pode ser que você não gaste isso, mas vá preparado para gastar. Porque não tem como a gente saber por dentro. As casas até hoje... Isso é uma dica de ouro. Tô querendo fazer reforma em casa, já deu medo. 15 a 20% a mais, viu? Não, mas é uma casa mais antiga. A sua casa tem todos os projetos, isso ajuda bastante. Não, lá nada que 1 milhão, não resolve. Exato. Mas assim, essas casas mais antigas não tem. Se tiver, é o máximo arquitetônico, não tem de encanamento, não tem de elétrica, então a gente fica perdido. Aí o pedreiro vai lá, fura o negócio, tem um cano. E alaga a casa. Já aconteceu. E você vai fazer o quê? Você vai rir, porque chorar não dá. Você tá numa obra, alguém te liga e estourou o cano aqui, o que que eu faço? Aí você tem que ligar pro cliente com a maior cara lavada e falar, olha, lembra que eu te expliquei que a gente tava sem a planta? Mas assim, na hora de você fechar então o contrato, você deixa isso muito bem especificado. Eu sempre Isso é uma boa dica pra quem tá começando, né? Porque, por exemplo, se alguém acabou de se formar e arriscou fazer, isso é uma boa dica. Então, no contrato já colocar que existe o problema de ter um encanamento. Até uma obra nova, o que eu sempre deixo muito claro pro cliente. Olha, vamos supor, nós vamos fazer uma casa. A sua casa vai custar 500 mil. Pronto. Mas tudo depende do revestimento que você vai escolher, do acabamento. Porque tem acabamento de 50, tem acabamento de 100, tem acabamento de 500. Então, assim, desde que você mantenha um padrão custo-benefício bom, uma marca boa, mas não... Porque assim, tem muitas marcas que só tem nome. A fábrica é no mesmo lugar. Porque eu conheço várias fábricas. Então, assim, eu sempre tento... Eu brinco com meus clientes que colocam aquele negócio de burro, sabe? Assim, na minha cliente, vou na loja com eles assim, falo, esse aqui dá, esse você não olha. Nem pensa, nem passa perto. Eu falo pra maioria dos meus clientes. Porque quando você não fala lá, o cliente chega, nossa, mas eu gostei daquele. Sempre é mais aquele caro, não, né? aquele não. Exatamente. Então, eu brinco com os meus clientes e falo, ó, só que você vai olhar só pro que eu mostrar. Ignoro essa. Ô, Davi, porque às vezes é isso mesmo, né? É fácil fazer um projeto desde que você tenha uma verba ilimitada. Exatamente. Né? Você consegue, então, fazer um projeto dentro do orçamento com bom gosto. Tento. Isso é adquirido com técnica ou isso é de você? Não, é bom senso. Não é porque assim, tem muitos amigos arquitetos, tá? Não é causando uma intriga, mas a grande maioria não tem. Porque é fácil, eu brinco assim, eu amo reforma, mais do que construção. É muito mais fácil você construir. Qualquer pessoa constrói. Qualquer mesmo. Pode ficar bom, pode ficar ruim, mas qualquer um constrói. Agora, uma reforma, você tem um recurso X e você tem que fazer ficar bonito dentro daquele X. Então é muito mais difícil você usar o que a pessoa tem. E é uma coisa que eu gosto muito, porque vamos supor, você vai reformar esse ambiente, mas você gosta disso aqui. Eu vou tentar usar de todas as formas para você não ter um gasto a mais. Então isso, muitos arquitetos não fazem, eles querem arrancar isso aqui, começar do zero. É muito mais fácil projetar num quadro em branco. Sim. Certo? Sim. Então, isso é uma coisa que talvez seja o meu diferencial. Eu gosto de utilizar o que for possível. Porque é muito mais difícil, mas é muito mais prazeroso. Olha aí. Exatamente. Eu olhei bastante os seus projetos antes de você vir pra cá. Já olhava as publicações e mais. O que a gente vê, os seus projetos são muito iluminados, né? Tem bastante luz, você gosta bastante de luz. Isso dá um diferencial, assim, para quando o cliente vê, acaba saindo, por exemplo, um pouco mais caro, um pouco mais barato. Qual que é a vantagem dessas iluminações? E hoje é uma tendência, né? Se a gente for ver, todo mundo... É a luminotécnica que a gente fala. Tem um nome. Eu tô aqui na Luizinha. Eu até tive uma cliente esses tempos, uma cliente amiga, que se tornou amiga, que a mãe dela, né, nem conhecia a mãe dela, falou pra mim esses dias assim... Eu fiz meu apartamento com uma outra arquiteta, não sei quem é, mas a hora que eu entrei no apartamento da minha filha, eu senti um aconchego que o meu não tem. Pra mim aquilo foi, assim, fantástico. Eu falei assim, eu posso gravar? Sensacional. Então, assim, a luminotécnica faz isso.
ela deixa o ambiente mais Aconchegante. ou mais pesado ou mais aconchegante. Sim. Assim, depende muito. Na verdade, eu gosto de trabalhar com os dois. Até tive uma cliente hoje falando sobre isso. Não adianta uma sala de TV, um exemplo. O certo é você colocar só uma iluminação mais fraca. Por quê? Porque você vai relaxar. Mas, contudo, você Toda tem vida, que... né? eu pensei nisso. Você tem que pensar que eu posso muito bem sentar ali no sofá, principalmente os apartamentos menores, que não tem muito pra onde ir. Você tem que sentar ali, se eu quiser fazer minha unha ali, tem que ter uma iluminação boa, eu quero ler um livro ali. Então você tem que estar preparado para os dois. Então o que eu costumo fazer? Uma luz central, mais forte, não tão forte como uma luz branca, mas uma luz neutra, que é o meio termo. Mas também deixar uma iluminação mais fraca, que eu posso muito bem ligar separado. Então isso pra mim é o aconchego, então você consegue fazer essas duas vertentes. Tanto essa coisa mais do aconchego, quanto você precisar de uma coisa específica. Ô Daphne, você também uma vez comentou comigo sobre uma técnica, né, do Feng Shui. Do quê? Repete. Eu nem sei se eu falei certo. Mas, Feng Shui. Feng Shui. E aí, explica um pouco, que Ele técnica é é japonês, essa, né? que técnica é essa e o que agrega dentro do projeto? Tá. O Feng Shui, assim, é uma coisa que eu fiz porque eu amo estudar a questão das energias, estudos, né, da toda a parte oriental, eu acho extremamente interessante. A gente brinca assim, que o que os antigos falavam realmente tem razão, né? Então, é um estudo sobre isso. E a gente pega a planta da casa e vai fazendo, distribuindo com o baguá, quais são a da prosperidade, a da saúde. Então, são pontos Sério? da casa. Eu não sei, É Muito muito legal. legal. Lógico, tem muitas pessoas que não acreditam. Mas mesmo as que não acreditam, eu faço um leve. Mas como é que é? Tem um aparelho, alguma coisa que faz isso? Grosseiramente falando, é uma seta assim que você vai virando. Claro que uma reforma é muito mais difícil. Então tem muitos momentos que, vou dar um exemplo aqui. O Feng Shui fala que não pode ter uma mesa grudada na parede, tem que ter uma circulação total. Entendi. Mas no meu apartamento, que é um apartamento pequeno, não tem como eu pôr uma mesa no meio. Exato. Então daí você aprende a burlar um pouquinho as regras através de outras coisas de energia, plantas, espelhos também, incensos. Então assim, é estudo de energias do ambiente. Porque, bom, todo mundo vai falar, até a pessoa que até um ateu vai falar. Tem ambiente que você chega, que você sente uma energia pesada. Sim. Então é isso que a gente tenta filtrar. Aham, entendi. Então, são cores, Cores. a parte de energia Feng Shui. Sim. O que mais que... Então, cores, móveis, né? Iluminação ajuda muito, mas objetos e plantas. Pedras também. Pedra ajuda muito, água muito mesmo. Caramba, tem que ter um arsenal técnico Sim, aí pra sim. se preparar. É o que eu falei, pra você construir é muito mais fácil, que daí você já faz tudo certo, mas uma reforma a gente adapta. Caraca. O Daphne, hoje tem uma tendência muito grande que às vezes eu vejo no Instagram, que são aquelas casas escuras, preto, com cinza, alguma coisa assim. Então uma projeção de um ambiente daquele para ele não ficar totalmente pesado. A pessoa que ele tem que ficar aconchegante. Como que você faz? Pô, fica tudo preto. Isso Mas- é o maior problema. Então, eu acho que o preto é uma cor pesada já, se a gente for ver, né? Principalmente se o cliente não tem arquiteto. Ele vai, vamos supor, só no marceneiro e fala que eu quero tudo preto. Aí fica aquele ambiente que você não consegue entrar. Exato. Porque diminui, vai fechar. Então, assim, ambientes pretos, escuros, eu amo. A minha casa, a minha sala é assim, né? Então, eu acho que dá pra ser feito, mas você tem que pensar em como que você vai colocar o teto, uma cor clara, ou o tipo de iluminação, não só iluminação luz, mas a luz natural. Você tem que fazer todo um estudo de cortina, de tecido, então tudo pra não pesar. Você consegue fazer escuro, mas os objetos têm que ser mais claros ou neutros. Tem que ter uma Ou floresta. tecidos leves. Tem que ter uma floresta em volta. Tá chovendo ali. Aqui tudo tá mais. faltando umas Ali, plantinhas. como se diz, ali é bonito, mas agora aqui... Parece que eu coloquei e fiz igual, não ficou bom. Próxima vez, uma plantinha, Uma plantinha hein? aqui, umas pedras aqui pra Plantinha. trazer energias Trazer boas. energias porque positivas. Tranquilo, viu? Que é bem Aqui é bom, né? tranquilo. Você achou energia boa aqui? Sim, Vamos sim. fazer energia boa pra prosperar. Então, mas é isso que eu falo. Não é que a energia é ruim do ambiente. Tem alguns que é mesmo, tá? A energia é ruim mesmo. Mas são energias que você pode melhorar. Através de cores, né? Cores. Até numeração. assim, eu não sei se acreditam, mas eles falam que você... assaltaram a minha casa. Um exemplo. A pessoa só vai assaltar a sua casa ou pegar alguma coisa sua se a sua vibração estiver baixa.
Isso eles falam. Então, se a sua vibração estiver alta, e como que minha vibração tá alta? É você se amando, você construindo, você... É uma terapia, né? A gente já envolve Legal, outras hein? áreas. Mas assim, eu particularmente, meu marido fala que eu sou uma bruxa lá em casa. Mas eu, assim, uma vez na semana, eu passo incenso na casa toda, eu passo o palo santo, que é a limpeza energética. Porque a gente chega em casa cansado, tem dia que as coisas não deram certo, então a gente chega com aquela energia pesada, tipo, nossa, não vai dar certo as coisas. Então, a gente passa isso. E o que a gente tira? Espelho. Espelho na entrada da casa é sensacional. Por quê? O espelho vai refletir em você. Ele vai tirar tanto energias boas quanto energias ruins. Ele vai deixar nulo. Então, a entrada da sua casa ou do seu comércio, enfim, a melhor coisa é ter um espelho, de frente para a porta. Quando você entra, você já vira e já É sobe. sensacional, né? A maior parte do tempo que a gente passa ou é no trabalho ou na nossa casa. Se a gente fizesse um projeto que desse essa limpeza, sensacional. Junto com as pedras, porque assim, as pedras não são uma pedra, é pedrinhas que você deixa num vasinho e tal. Aí tem vários tipos de pedra, ametista, vários. Eles também fazem toda uma limpeza energética, isso foi provado cientificamente. Isso é quântico. Porque eu falo assim, meu marido mesmo não acreditava nisso. Aí eu fiz ele assistiu um vídeo enorme explicando cientificamente como realmente, um exemplo, sal grosso. Como o sal grosso tira mesmo, ele limpa a energia do ambiente. Casa tem. Põe sal Pode sal grosso e alho ali dentro. Sei, alho tem alguma coisa a ver? É, o alho também, mas se você tira toda semana... Uma dica de vocês aí, viu? Faz toda quantos semana tem que anos? trocar? Não, alguns meses. Não sei se demora. adianta. O sal, É mesmo? o sal Quanto grosso, tempo então? Eles falam uma vez na semana. O sal grosso, você joga o sal grosso no pote, joga o sal grosso fora Tem que depois. fazer mais churrasco. A energia joga na sacolinha. Depois faz o churrasco, ótimo. Não, mas assim, se você tá principalmente em um ambiente novo, o ideal, eles falam, é você colocar um negocinho, assim, uma pitadinha de sal grosso em todos os cantos do ambiente. Deixa de um dia pro outro e depois você tira e joga fora. Joga fora, ninguém usa aquilo lá. É porque Então, carregou ele tá, Se um dia você me chamar pra gente falar assim, É, não, eu vou levar o sal a grosso. gente toma cuidado, a gente toma cuidado pra não ser o mesmo sal grosso. Legal. Ô, Daphne, e assim, uma boa arquiteta tem que também acompanhar a obra, então tem que ter toda uma equipe de parceiros, não necessariamente funcionários, né? É fácil encontrar isso? Não. Explica aí pra quem tá começando. Como é que Na chega verdade, é o na mais equipe difícil. ideal? É o mais difícil. Eu brinco que eu tenho uma lista negra e uma lista branca. A lista branca é menor que a negra, com certeza. A negra é só em último A caso. negra, não, nem em último caso. É Não, rasgar. rasgar e jogar fora. Não, é que assim, tem muitos profissionais em Londrina, mas bons, está difícil. Assim como amigos marceneiros meus falam, a gente está tentando contratar faz meses e não acha ninguém para treinar. Então por isso que tá tão demorado você pedir um móvel e eles estão pedindo pelo menos 60 dias. Então assim, tá difícil. Pedreiro bom mesmo, azulejista. Gente, se você quer ganhar dinheiro, vire azulejista. Olha aí. Não tem. É uma profissão que é futuro, porque agora os personagens estão vindo cada vez maiores. Aquele 60 por 60 já ficou pequeno, que antes era 30, depois foi para 60, já é pequeno. O menor hoje é 80 por 80. A gente está trabalhando numa média, os novos produtos estão chegando 1,20 por 1,20. É grande. Então, assim, você tem que ter uma mão de obra muito qualificada, porque não são baratos. Aí você vai pagar, sei lá, R$200 um metro quadrado. Não dá nenhuma peça se for 1,20 por 1,20. E o cara vai lá e instala errado. Já Quebra, desperdiça, né? Quebrar ainda vai, o problema é instalar errado, ainda não tem o que fazer. Aproveitando esse falou, já teve alguma vez você montar um projeto? Por exemplo, vamos pensar que você fez o projeto de uma sala de alguém. Passou o projeto, passou com a pessoa que ia montar, o pessoal dos móveis, ficou pronto. Quando você chegou lá, estava montado inverso ou montado errado. Já teve algum caso assim? O Frankenstein lá. Já, e já teve casos do cliente mudar e não me falar, e da hora que foi ver ficou horrível. Mas isso aí pra mim é sensacional, porque eu falo assim, eu avisei. Ele compra seu só projeto é a e não prova real. executa seu projeto. Ele executa assim a base. É comum isso, não, né? Sim. Foi um caso raro. Não, é comum? É comum. As pessoas, eles acham que arquiteto só pensa na estética. Ah, você gosta do bonitinho. E não é, a gente estuda. Então, assim, a diferença do arquiteto para o engenheiro, falando na parte de projeto, é que nós estudamos 3 anos só voltado para dimensionamento, o ângulo da cadeira que vai girar, a pessoa vai na pia, ela vai o ângulo de abertura. Isso engenharia não estuda. Eles vão dimensionar pilar, coisas assim. Isso qualquer engenheiro vai te falar. Sim. Não é criticando o engenheiro, pelo contrário. Amo eles. Então, assim,
é dimensionamento mesmo. E eles não têm essa noção. Então, o cliente menos ainda. E daí você faz o negócio, ele vai pensar, ah, não, ficou horrível. Não, pode fazer um negócio maior. Aí você coloca, não cabe, a pessoa não passa. Já aconteceu. Da pessoa querer uma cama gigante num apartamento e a cama não entrar. Só que eu faço questão de fazer o que a pessoa quer. Quando você fala 2, 3 vezes e vê que a pessoa não quer aquilo e quer... Eu faço o projeto do jeito que ela quer. Só que eu falo assim, olha... Mas eu vi na internet, dava certo. Eu vi no Pinterest, é o que eu mais escuto. Então assim, eu falo, então pede pro marceneiro no Pinterest fazer. Então acontece muito. Lógico, as pessoas agora, as mais novas, estão tendo essa visão de que é indispensável ter um arquiteto. Que o arquiteto não é caro na obra, pelo contrário, você economiza de 15% a 25% da obra. Você economiza. Mas... Hoje, em média, vamos pensar hoje o brasileiro vive num apartamento de até 70 metros, uma casa de 70 metros. Quanto que custa em média um projeto? Porque todo mundo se assusta. Quando a gente pensa em arquiteto, a pessoa acha que já pensa 20 mil, 30 mil, 50 mil. Ai, quem dera! Mas assim, a gente vai colocar uma média, assim, um projeto simples. A gente fala vamos supor, vamos falar de mínimo, tá? Tá. Não precisa Sim, falar sim. o mínimo assim, de um projeto, de 1.000 em diante, 500 em diante. Tá. Não existe projeto, acho que não existe mínimo existe, o máximo que não existe. Não, o céu é o Depende limite. muito. O céu é o limite. Exato. Nada que o Pix não resolva. Não, é assim, um mínimo. Vou falar um apartamento de 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Que é o que mais está saindo hoje, porque os casais primeiro não querem ter filhos. E hoje todo mundo quer espaço menor. Isso, eles querem um prédio com uma estrutura muito maior embaixo, Uhum. uma academia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o apartamento em si não tem nada. Vou só pra dormir, né? Isso, só pra dormir. Cozinha nem usa, né? Então, assim, um projeto desse, se é um quarto, uma sala detalhado, com luminotécnica e estudo de piso, eu costumo cobrar em torno de 3.500. É uma média. E pra quem tá começando, quando você vai... Vou pedir o ensinamento dela, que eu falei professor Marcos. Imagina! Por isso que eu cheguei nessa pergunta. Eu não tenho medo de concorrência. Tá, por exemplo, Bom. vamos pensando assim, vamos colocar uma média. E até 3.500 um projeto desse. Uhum. Simples de tudo, Sim. beleza. Mas como que a pessoa que está começando, por exemplo, chegaria nesse valor? Ela é alguma coisa por metragem, que é a cobrança? Como que funciona? Já se cobrou por Ah, metro. uhum. Mas, como agora a gente pega muito mais interior, se a gente for cobrar por metro linear, sai muito caro. Então, assim, eu particularmente faço de uma maneira, e você, inclusive, me ensinou a cobrar melhor ainda. Olha, gente, eu não eu sou queria cliente chegar dele. nisso. Eu sou cliente dele. Gostaria do Vitor. Cobrar por hora trabalhada. Porque, assim, pra fazer um 3D, por mais que seja um banheiro, um lavar, uma coisa simples. Ele... Segura, faz falar. Fiquei na dúvida se... Quanto tempo deu? Vocês vão me falando, tá? Daí ele levanta, a gente vai para as considerações finais. Viu? A partir de agora vai ter um monte de gente com o espelho na porta. É que ele- Só o grosso. Bom, o Dilma acho que ele controla os dois tempos, né? O total e o cortado já, né? Sim, por isso. Tipo o árbitro de futebol, né? Tem os dois relógios. Foi mal, galera. Ah, não. Mas você acha que apareceu? Nem volto mais. Não, vai continuar explicando. Onde que parou, mano? Precificação. Aonde que parou, hein? A pergunta de como é que o cara que começa vai precificar. A partir Você tá de falando da hora. Você tava falando, precifica por hora, Ah, continua na eu hora. tô muito perto aí. Você vai... O Cleiton tá me puxando pra lá. Vai Saudade. ter um carro. Eu vou falar, a panela de vocês estão aumentando, hein? Tá, continua na resposta então, né? Ela Começa. respondeu. Ah, já terminou? Não, eu comecei só, deu uma introduçãozinha Então só vai, do 3. vai. Ó, a pergunta saiu. Tá. Então responde. Quer que eu responda de novo? Responde não. Posso. Bom, você me ensinou, melhor ainda, né, que agora eu sou cliente dele, a trabalhar por hora trabalhada. Então, vou dar um exemplo. Um banheiro, um lavabinho, uma coisa pequena. Não é uma coisa que você faz em meia hora para 3D. Eu particularmente gosto de fazer o 3D projetando já. E depois que eu vou para um detalhamento, depois que o cliente aprova. Mas um 3D desse é um dia pelo menos, e mais um para renderizar. Então são coisas demoradas. Então você tem que ver o tempo que você gasta, no caso eu projeto tudo e dou daí para o meu funcionário fazer o render final. Mas o projeto é meu, tudo sou eu quem faço.
Então, tem essa hora trabalhada. O que acontece muito com recém-formados, não só recém-formados, é que eles estão deixando de cobrar certo e acaba ferrando toda a parte de arquitetura. Então, eles cobram baratinho para poder pegar a obra. Acontece, eu acho. Muito, muito. Isso aí é um problema seríssimo. Aí, por que você vai contratar um arquiteto se o estagiário faz mais barato? Mas o mercado percebe isso? Que o barato pode sair caro? Alguns sim, alguns não. Alguns eu jogo praga. Não, brincadeira. Mas não, é que tem uns que você sabe que vai dar errado. Mas assim, já aconteceu do cliente não me contratar outra pessoa e depois me contratar para corrigir o erro. Já aconteceu 2 Aí vezes. você cobra mais caro. Com certeza. Porque eu faço isso na E contabilidade. sabe o que é mais gostoso? Não é nem o valor, é o que eu avisei. Ah, isso é sensacional. Vocês perdem muito tempo cotando e não fechando? Isso é... Ou não, isso não é um problema. Normalmente você está cotando, quase que fecha. Como pra mim, a maioria dos meus clientes vem através de indicações, então é lógico, não é que é difícil, mas assim, se vir em 3, 2 eu fecho. Ah, legal. Graças a Deus. Acho Por uma quê? taxa de Porque vem retenção indicação. Mas quem tá mais cru, como é que ele busca novos... Então. Sem mexer no preço Sem igual... nome, sem... Como é que eu busco nomes, referências? Então, como é que aí eu mostro você meu tem trabalho? que estudar muito, você tem que fazer pelo menos um 3D muito bom, você tem que se destacar de alguma forma. Por isso que eu digo que espera, não abre o escritório logo que você se forma. Porque não tem como. Ô Daphne, ó, e continuando a questão, tá? A gente precificou, mostrou pro pessoal que tá começando como que se precifica. Agora uma coisa muito importante, hoje a gente vive num mundo digital. Sim. Hoje tudo quanto é projeto que você vai fechar, não vou falar em projeto, falar tudo é online, reunião online, quero fechar um serviço, eu ligo online, eu não quero ir no lugar. Hoje quem está começando, você indica que a pessoa vá até a obra, veja a obra antes de dar um orçamento, antes de precificar esse serviço, ou a questão, mandei 3 fotos, eu vou fazer um banheiro, mandar uma foto do teto, de baixo, de assim. Vende pra mim. Ali. E como- Eu não gosto de fazer isso, eu vou no lugar. Na Eu, obra. assim, até hoje me ligaram perguntando se eu cobrava pra fazer uma visita. Eu falei, se for em Londrina, não. Pra olhar, pra dar um orçamento. Até porque é muito mais fácil você fechar com a pessoa olhando no seu olho, você explicando o seu trabalho. Pelo menos comigo é assim. Online é mais ajustes depois Mas do projeto. acontece até na arquitetura isso? Acontece. Sério? Pô. Mas aí o risco de dar um errado, talvez uma medida, alguma coisa, é grande, né? Acontece. Eu mesmo já fiz alguns projetos que eu não fui, porque era em outras cidades. Terminei agora um projeto em São Paulo, capital. Isso que eu ia perguntar. E foi muito legal. Fiz também um em Dourados, que até assim, eu ensinei. Esse de Dourados foi um casal de amigos nossos e ele não sabia medir. Eu fiz uma chamada de vídeo ensinando o jeito que eu queria que ele Olha medisse e tal. E eles mediram, desenharam pra mim. Qualquer dúvida, lógico, eu sempre falo, olha, pode acontecer alguma medida, porque o que eu vejo 3,2, a pessoa pode ver 3,3. E como é que esse cara de lá te encontrou? Foi alguma Foi coisa de indicação. internet ou Não, de cliente? indicação de clientes. Graças a Deus, assim, meu maior público é a indicação de outros clientes. Você acredita no tráfego pago? Sim, já estou estudando para, mas ainda não comecei. Você não faz tráfego pago? Ainda então, não, É não. só vídeo... Eu faço vídeos no meu É Instagram. orgânico, né? que fala. No meu Instagram. Tá E como eu bombando, né? Não tá disse, precisando. e como eu disse, meus clientes têm me indicado muito. Então, graças a Deus, acho que eu tive problema até hoje com um cliente só. Eu acho que é normal. Seria 1%. Nem Sim, isso, né? sim. Menos que 1%. Não, briguinhas a gente tem no decorrer da obra. Assim, briguinhas eu falo assim, tipo, Não, vai mas dar tudo errado. Mas depois dá tudo certo. Eu acho que isso é em quase todas as profissões. É a Sim. discordância humana que Depois existe. todo mundo me paga um churrasco. É tudo Esse certo. jeito direto pra mim aqui. Então, existe Eu ia falar. Você participa do churrasco quando enche a laje? Quando Isso. enche a laje? Sempre Enche que a laje dá, da sua casa? sim. Não, você acredita? Casa E sabe o nova. que é melhor? Quando é 2 lajes na casa. Ah, É 2 é? andares, aí é 2 lajes melhor ainda. 2 churrascos. Churrasco. Não, eu adoro. Tem coisa mais gostoso que é tipo umas 5 horas da tarde na obra, chega lá e ter pão com mortadela. Gente, eu amo. Meu E Deus, eu é como. bom. É bom. Olha que Como, legal. claro que sim. Ué, gente. Não, dá tá certo, eu também Eu só gosto. não tomo E cerveja aquele porque eu não café, gosto. e aquele cafezinho sensacional. Já almocei várias vezes em obra. Daphne, olha, nós estamos chegando no final, passou muito rápido. Ah, Mas eu queria saber se você tem alguma mensagem final, alguma pergunta que nós não fizemos, mas que você gostaria de falar, né, de deixar mais claro.
E óbvio, deixar todos os seus contatos, a forma de contratar, qual que é, né, a sua linha que você mais gosta Aqui de... nessa câmera dá. Nessa câmera aqui. Bom, gente, eu acho que determinação e amar o que faz. Isso, sem dúvida, é a melhor coisa para você começar ou continuar o que você sonha. Então, sem amor não adianta. Você vai trabalhar com ódio. É verdade. E assim, meu Instagram, né, o Arquidafne, é o Arquide Santoro, né, porque é meio difícil escrever meu nome. Então, Arquide Santoro, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook. E, enfim, acho que é isso, né? Eu acho que não desistir é o principal. De 0 a 100, quanto você indicaria arquitetura para quem quer aprender uma profissão? Eu amo, então acho que é 100. 150%. Você acha que a tecnologia vai tirar a arquitetura? Não. Não vai. Né? Não tira. Eu, Daphne, antes de encerrar, deixa eu pegar aqui um presentinho que a gente vai deixar pra você, tá? Ó, eu vou deixar você tirar do pacote, que é uma lembrancinha pra você lembrar que você veio aqui sempre conosco. Que foi muito especial a sua Vou deixar no participação. escritório já. E agora você tá no Instagram, você tá no Facebook, Gente, só no porque eu falei que YouTube. eu queria uma dessa. É pra você não esquecer do você e seu negócio. Ai, Foi o adorei. primeiro e o primeiro a gente nunca esquece. Que lindo. E olha, podem me chamar sempre, que eu adorei esse Com bate-papo. certeza. Nós também adoramos. Muito obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigado pela participação. Não se esqueça de deixar o seu comentário, seu like e ligar o sininho da notificação. E até a próxima. Tchau, tchau.